caso do Joinville especificamente, a verticalização aqui é um fenômeno, eu diria, do ponto de vista urbanístico recente, né? Se a gente for considerar a história da cidade, o primeiro edifício da cidade de Joinville, o edifício Manchester, é de 1970. Uma época em que existia uma lenda urbana que dizia que Joinville não tinha condições estruturais ou geotécnicas de sustentar um edifício de mais de 5 pavimentos. Se não afundava, né? Se não afundava, o prédio ia cair, né? Essa história toda. Tem um conjunto de lendas urbanas, né, sobre o assunto. Mas enfim, Joinville, se você for analisar o processo de verticalização de Joinville, você vai ver que ele é lento, tá? Muito embora a legislação urbanística prevesse a possibilidade de construir 12 pavimentos do extremo sul da cidade até o Quiriri, tá? Durante muito tempo. O centro da cidade, a área sendo o centro tradicional, poderia construir prédios de mais de 20 andares, e esse potencial não se realizou durante muito tempo. Bom, isso aí é uma situação. Por que ele não se realizou? Porque Joinville não tinha um fato característico, que é não ter renda na época para sustentar um processo de verticalização, né? A disponibilidade de terras permitia, e a característica do trabalhador da cidade permitia que ele comprasse o terreno e fizesse a sua casa através do processo de autoconstrução. Então isso impedia que o cidadão comprasse uma casa pronta. Um apartamento é uma casa pronta. Você não compra um meio apartamento, você não compra um apartamento no chão, você não faz o seu apartamento, você compra ele pronto. E aí as condições de acesso e financiamento são outras. É diferente de você comprar um terreno, pagar em 72 prestações, enquanto vai pagando a prestação, você vai comprando um pouco de material de construção e vai fazendo sua casinha, né? Que foi o grande processo de construção da cidade, ou o que a gente chamaria de autoconstrução. Essa é uma característica muito própria de Joinville. A verticalização vai acontecer de fato, de maneira assim explosiva, intensa, agora nos últimos 5 anos, talvez 10 anos no máximo. Agora recentemente fiz até um trabalhozinho por conta de umas atividades da disciplina de geografia urbana, mapeei 930 prédios na cidade de Joinville, com mais de 3 pavimentos. Bom, você me pergunta se a verticalização é boa ou má. Sob o ponto de vista do uso intensivo da infraestrutura implantada na cidade, ela é ótima. Exemplo, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade que tem no Santa Catarina, a melhor relação custo-benefício do ponto de vista da infraestrutura de rede. Água, esgoto, telefonia, energia elétrica, né? Tem um sistema viário muito menor do que o de Joinville. Joinville tem quase 3 mil quilômetros de rede, aliás, de sistema viário. Camboriú deve ter o quê? Talvez 500 quilômetros de rede, né? De sistema viário, e praticamente todo infraestruturado. E olha a população que tem naqueles 500, 600 quilômetros de vias que você tem em Balneário Camboriú. Então a relação custo-benefício, né, o número de habitantes por metro linear de via que você tem, usando a mesma infraestrutura, é muito maior do que Joinville. Joinville a gente tem aí uma densidade média de 76 a 80 habitantes por hectare, que é uma densidade muito baixa. Talvez menos até, em função do tamanho do lote residencial, casas unifamiliares que você tem aqui na cidade, é uma densidade muito baixa. Então, a relação habitante por quilômetro de rede de infraestrutura é muito menor do que Balneário Camboriú. Um exemplo típico é a rede de água e esgoto de Camboriú. Camboriú, a rede de esgoto vamos dizer assim, tem uma relação custo-benefício altíssima, né? A companhia que opera lá em Balneário Camboriú está satisfeitíssima, porque com uma rede, o que nós temos hoje de 200 km de rede de esgoto, né? Camboriú fatura muito mais em esgoto do que nós aqui em Joinville, na mesma extensão de rede. Então, do ponto de vista da infraestrutura, é ótimo. Agora, há que se levar em consideração que isso altera a qualidade do meio de vida urbano. Exemplo típico, basta você verificar aquele conjunto de 2 torres que está sendo construída ali na Travessa São José, na área central da cidade. Final de semana agora semana passada passei cedo da manhã ali,
na região, era umas 8 horas da manhã, e você vê o cone de sombra, numa cidade fria e úmida como Joinville, um cone de sombra das 6 horas da manhã até as 10 horas da manhã, né? numa região bastante grande. Aqueles dois conjuntos, aquelas duas torres, a posição delas assim, formam um paredão que o grupo escolar Conselheiro Mafra fica boa parte da manhã sem sombra, aliás, sem sol, na sombra. E numa cidade fria e úmida no inverno e quente e úmida no verão, essa condição de sombreamento no verão é até boa, porque diminui a temperatura, mas no inverno, quando é frio e úmido, isso é insalubre, né? Gera perda de qualidade de vida desses espaços urbanos. De outra parte, de outro lado, é muito importante ressaltar, e aí uma questão que Joinville conquistou, que eu acho assim, que é uma das grandes conquistas da legislação urbanística de Joinville, que é o afastamento progressivo das torres, ou seja, a legislação urbanística hoje impede que você tenha duas torres coladas uma na outra, como se encontra em São Paulo, Curitiba, Florianópolis, o famoso paredão da Ercílio Luz, né? Aquele conjunto de prédios formando um grande paredão. Exatamente por essa questão do clima. Joinville precisa de ventilação, iluminação e ventilação, no verão e no inverno. No verão para perda de calor e no inverno para ganhar insolação, para evitar a insalubridade dos ambientes internos dos edifícios. Joinville tem um processo de verticalização muito interessante que merece ser estudado com cuidado. Se você levar em consideração Londrina, e no início dos anos 2000 tinha mais prédios com mais de 12 pavimentos do que Curitiba. Joinville tem uma verticalização agora, recentíssima, nos últimos 10 anos, né? Que merece uma discussão sobre vantagens, desvantagens, sobre aspecto de vista urbanístico, sobre aspecto de condições ambientais, que é o que a gente pretende estudar em estudos mais avançados, agora quem sabe no doutorado.